minha querida amiga, seja muito bem-vinda em mais um podcast Jornadas entre Amigas. Dessa vez nós vamos estar falando sobre o tema corpo. Você sabia que Deus te fez para ficar em movimento? Que Deus não te fez para você ficar parada? Pois é, vem com a gente que para esse assunto nós vamos ter duas convidadas muito especiais. A nossa querida Ana Luísa e a Sejana, que vão se apresentar para que vocês possam conhecer um pouquinho delas e ouvir o que essas mulheres de Deus têm para te falar. Quem começa? Olá, eu sou Ana Luísa, tenho 33 anos, sou casada com o Thiago. Editor desse podcast, oi. Ele vai assistir todos e vai ficar craque. Depois ele vai fazer um para homens. Amém! Então, sou mãe do Noah, da Maia. O Noah tem 11 anos e a Maia tem 8 aninhos. Beijo, crianças que estão na casa da avó. Então, eu sou professora de educação física. Formei em 2011, fiz especialização em fisiologia do exercício, em grupos especiais. Então, eu amo esse público cardiopata, hipertenso, obeso. Meu Deus! Porque o exercício, ele dá uma solução para muita coisa. E sou apaixonada pela atividade física. Quando eu tinha 9 anos, eu fui num pediatra e descobri que eu tinha colesterol alto. Gente, olha. Criança. Então, foi aí que começou minha, assim, que legal esse negócio de exercício. E ele mandou minha mãe me colocar em alguma atividade física, né? E ela me colocou em um vôlei, numa escolinha de voleibol. Então, e dali em diante, eu fazia vôlei durante a semana. E final de semana eu queria ir no clube e jogar. E meu pai queria jogar peteca, chamava a gente. E quando eu fui crescendo, né? Todo mundo ali na adolescência, o que eu quero ser quando eu crescer? E eu, assim, apaixonada pelo exercício, por esporte. Eu falei, gente, eu quero muito continuar nessa área aqui. E quando eu entendi que eu só não tomava algum remédio porque eu movimentava, isso fez todo sentido pra mim, né? Que coisa rica. Legal. Sua profissão vindo dessa experiência, né? Foi até hoje. Meu colesterol não é um dos melhores, mas eu consigo controlar, né, através do exercício físico, sabe? Que bom. Que bom. E além disso, você é uma coisa muito importante, né? Que é personal da Roberta. Ai, verdade! Teacher! Essa informação não pode deixar de ser falada, né? Porque daqui a pouco nós vamos dar outro testemunho, né? Isso mesmo. Dessa inspiração. É verdade. É uma longa caminhada, né? É verdade. Tem que ter constância, determinação, e a gente vai chegando aos poucos. Amém. Amém. E Então, Sejana, meu nome é querida? Sejana, tenho 52 anos. Minha mãe fala que eu já nasci movimentado. E realmente é uma paixão de infância. Fazia balé, fiz jazz, fiz vôlei, onde é nossa igreja. E quando eu via as minhas professoras dando aula, eu sempre falei, nossa, quero ser isso, quero fazer isso. Eu acho... Sempre fui apaixonada por atividade física e, assim, por amor eu fiz educação física. Trabalhei em academias durante muitos anos, formei em 96. E desde então nunca parei. Pelo que eu me entendo de gente, sempre movimentando, sempre dando aula e realmente vendo transformações de vidas através da atividade física, né? Sou mulher do Rodrigo, que também é personal. Casa combo no exercício. Amiga. São afinidades mesmo que Deus aproximou. Eu tenho quatro, ó, porque eu tava falando dos meus cachorros. Não, eu tenho 3 filhos. Eu tenho o João Augusto, de 22, o João Cláudio, de 19 e a Júlia, de 10 anos. E é isso. Tô aqui pra gente conversar um pouco sobre os benefícios da atividade física, sobre a prioridade que a gente tem que dar ao nosso corpo em trabalhar e estar sempre saudável dessa forma. Como forma de obedecer a Deus também, né, Sejana? Totalmente, porque Deus fez o corpo para a morada do Espírito Santo. E aí eu pergunto, o que a gente está fazendo com a morada do Espírito Santo? A gente está honrando a Deus? É isso É aí. um bom debate. E uma informação importante para as nossas amigas que estão ouvindo hoje é que você está fazendo parte do Jornada Entre Amigas. Sim, conta pra gente um pouco, Sejana, antes da gente entrar no nosso assunto. Isso. Como tá sendo essa experiência pra você? Apaixonante é a palavra que eu digo. Apaixonante, transformadora e edificante.
A gente agora vai entrar no corpo, né, Roberta? Mas a gente veio falando sobre a nossa identidade como filhos de Deus. E a gente veio falando também sobre o Espírito Santo. É rico, todas as pessoas que foram lá doar seu tempo e nos dar mais ensinamentos com relação a tudo que eu acho que uma mulher precisa de realmente vivenciar e trazer essa transformação. E realmente, entre elas, está sendo... Além da gente fazer um monte de amizade, né? A minha mesa, eu acho a minha mesa mais maravilhosa, mas as outras mesas também são. A gente está fazendo amizades e elos que vão ficar para a vida toda. Eu acho que... Gente, façam. O ano que vem vai continuar e eu acho Se Deus que... quiser. É maravilhoso, faz Amém. parte, tem que fazer parte. É Amém. lindo. Obrigada por isso. E é muito legal fazer essa conexão, assim, com esse tema que a gente tá começando, que é o corpo, com tudo que a gente viu, porque nada tá desconectado. Na verdade, a gente, pra conseguir viver tudo isso que a gente tá falando, pra ser essa mulher que a gente sonha em ser, que a gente busca em Deus ser, essa mulher que tá no trabalho, tá em casa, tá na igreja e faz as coisas, entende a identidade de Deus, a gente precisa de um corpo, porque Deus nos fez corpo, né? E a gente buscando, assim, a importância de falar sobre cada coisa, Deus poderia ter nos criado só espiritinhos flutuando por aí, mas Deus nos deu esse corpo. E, inclusive, Deus nos deu um corpo que precisa de movimento para sobreviver, né? Também Deus poderia, se ele quisesse, ter criado pessoas estáticas, que funcionam bem sentadas, só movimentando a cabeça, só falando. Eu acho que seria bom, mas acho que não, porque Deus criou do jeito que ele quis. Tô aqui para aprender também hoje, que esse episódio é pra mim. Para todas nós. É interessante isso que você colocou, Ana. O Tim Keller, naquele livro O Significado do Casamento, ele fala uma parte lá sobre isso, assim, que talvez o cristianismo é uma das religiões que mais considera o corpo convivendo com o espírito, né? Sim. E a gente é convidado mesmo a cuidar desse corpo, né? Sim. E se a gente pensar na origem de tudo, Deus estabeleceu o corpo, né? Talvez o nosso corpo, talvez eu creio nisso, né? Não é talvez. O nosso corpo, ele é uma imagem segundo uma semelhança, diz a palavra em Gênesis, né? E o corpo de Cristo é a igreja. Sim. E a igreja somos todos nós. E a igreja precisa se movimentar. Não é só que ela pode, ela precisa se movimentar. Porque ela é a ação de Deus na Terra. Ela é a tradução do movimento de Deus na Terra. Né? A gente ama, não só com palavras, a gente ama com ações. Tiago já diz, né? A nossa fé sem obras é morta. Então, a nossa fé precisa ser traduzida em obras, em ações. Então, o nosso corpo físico, a unidade do corpo de Cristo, que é o corpo físico de cada ser humano, de cada filho e filha de Deus, precisa estar apto, pronto para toda boa obra, né? E como é que a gente pode, assim, desmistificar da nossa mente que corpo precisa ser são, como a alma precisa e como o espírito precisa estar cheio e alimentado? O que vocês duas poderiam falar sobre isso, né? E aí? Eu falo o seguinte, que, como você falou, Deus fez uma composição perfeita, corpo, alma e espírito. Então, se ele fez o nosso alimento espiritual diário, que é a nossa Bíblia, que é ir aos cultos, os louvores, ele também fez o corpo para que você o alimente de uma forma correta e equilibrada, e o use de forma correta e equilibrada. Então, quando ele fala que Paulo fala que o que vocês estão fazendo com o corpo que Deus deu a vocês é sobre isso. De entender que não é nosso, ele nos deu, pertence a ele, tudo pertence a ele. E o que estamos fazendo com este corpo material que ele nos deu, com o Espírito Santo em nós, para que a gente tenha um propósito, cada uma de nós tem um propósito aqui. Temos uma missão, cada um de nós tem várias missões dentro de uma só. Mas a gente precisa dessa matéria para agir, para andar, para falar, para vivenciar e para fazer com que esse nosso propósito aconteça. Só que a gente precisa entender que a gente também não pode espiritualizar tudo. A gente não pode entender o corpo... tudo é espiritual. Não, nem tudo é espiritual.
Você cuidar do seu corpo, você alimentar seu corpo, você fazer exercício para que seu corpo funcione da forma correta e equilibrada, é o natural que Deus deu. Deus não deu a inteligência para que isso aconteça. Já estabeleceu, né? Já estabeleceu sobre isso. Então, não é simplesmente, não, tá tudo certo, eu vou comer aqui, Deus me ajuda sempre. Não, Deus é comigo, então tá tudo certo. Então, vamos desandar. Não é assim que funciona. Deus, ele está com você sobre todas as coisas. O que ele faz, ele pode fazer, mas o que a gente pode fazer, ele não faz. Porque, igual ele falou, né, naquela passagem da Bíblia que fala quando agora me fugiu a passagem. Eu ainda estou aprendendo, gente, sobre a Bíblia. Para tirar a pedra de Lázaro, né? Tirem a pedra, retirem a pedra. Eu queria lembrar a passagem que eu estou aprendendo. Retirem a pedra. Por que ele simplesmente com um simples toque não retirou? Porque ele poderia fazer. Por quê? Porque aquilo ali os homens podiam fazer. Então é sobre isso que eu estou falando. O que a gente pode fazer? Qual que é a nossa parte, Qual né, da que é obediência? a minha parte de levantar cedo? O que eu tenho que fazer? Me alimentar de que forma? Como que eu vou movimentar o meu corpo para que a minha engrenagem funcione? Não é só... E não é uma questão, Roberta, de vaidade. Muitos se perdem nisso. Tem uma muita nuance, mistura, né? É uma questão mesmo de você estar bem até a sua velhice. E para isso, você precisa de plantar dia a dia. Para que quando você chegar na sua velhice, que é o que a gente espera, enxergar e vivenciar todas as coisas, a gente estar bem com o nosso corpo. Sim. É isso isso mesmo. que eu penso, né? Tem gente que fala assim, né? Eu não preciso cuidar da minha saúde porque Deus já determinou todas as coisas. Então, Deus já sabe o dia que eu vou morrer e eu não preciso ficar almejando cuidar pra viver mais. Mas tem aquela frase que eu acho que cabe muito aqui nesse assunto, que é: você diz que está disposto a morrer pela sua família, mas e viver pela sua família? Maravilhoso. Porque essas boas práticas de exercício físico, de alimentação, que envolvem o corpo, são muito mais sobre viver bem do que sobre quanto vai demorar pra gente morrer. Porque, de fato, eu posso cuidar do meu corpo, fazer tudo e morrer tropeçando, né? Não por uma questão de saúde. Mas o viver bem, o ser um pai que tem a força pra defender, uma mulher que tem a força de pegar uma criança no colo, a disposição pra cumprir tudo que Deus tem pra aquele dia, né? Acho É que... verdade. Sim. A gente, se falando sobre isso, a gente lembra do exercício para aumentar, né, a nossa imunidade, né? A gente é rodeado aí, né, por vírus, bactérias. Então, o quanto que é importante, né, a nossa máquina, né? Nosso corpo tá forte para resistir, né? Resistir, combater ali contra essas várias, né, doenças e viroses e resfriados, né, que nos vêm também. E se a gente não movimentar, se a gente não fortalecer a carne, né, no sentido de estar forte e resistente, tudo que está parado, até a água parada vai apodrecer, né? Então, se você não movimentar, realmente, assim, a gente vai perdendo massa muscular. E é o natural, né? A sarcopenia, que é a perca natural da massa muscular, ela vai acontecer. Então, a gente pode deixar a curva um pouco menos íngreme, né? Sim. E enquanto a gente vai perdendo, né, a força, a resistência, a gente perde também essas oportunidades, né? De poder ser movimento na vida do outro, né? Conseguir fazer tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer. É muito interessante, né, Ana? E voltando aqui o que a gente estava falando até antes de a gente começar a gravar, né? O que Deus estabeleceu foi movimento, né? No seu texto, que nós vamos ter o privilégio de ler depois, né? No nosso material, quando estiver pronto. Você fala sobre isso, né? Que Deus criou todas as coisas, ele se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia. Deus criou a gente para movimentar, porque quando Deus nos criou, não tinha carro, não tinha tecnologia, não tinha escada rolante, não tinha vidro elétrico, não tinha controle remoto. Então, tudo que Deus nos criou, a forma como Deus nos criou, considerando o movimento. E hoje a modernidade nos rouba esse movimento, nos dando sugestões mais, vamos dizer,
às vezes, agradável aos nossos olhos. A gente volta na mesma tentação de Eva, a gente volta na mesma conversa que vira e mexe a gente tem aqui, né, Ana? Sim. De diversos assuntos, a origem do pecado é a mesma. É a origem de você ser tentado a olhar algo, não olhar porque nós vamos olhar, mas ser tentado a querer algo que não lhe é próprio. Que vai te dar uma saciedade rápida, mas não vai te dar a durabilidade, a sustentabilidade do seu ser naquilo que Deus te criou para ser. Então, hoje a gente tem um apelo pelo cômodo, por aquilo que vai nos saciar a nossa vontade. E a nossa vontade, ela é enganosa, a Bíblia fala. Então, a gente vai querer dormir mais, a gente vai querer ficar no sofá, a gente vai querer fazer só aquilo que a gente gostaria. Mas o que a gente precisa hoje, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? O quanto que o exercício, ele não é simplesmente uma questão de moda. Porque hoje o lifestyle está da gente ser atleta, esportista. Isso não é sobre o estilo de vida. Isso é a necessidade intrínseca de cada ser humano de manter o seu corpo em movimento. É isso mesmo. É exatamente isso. Ao longo da jornada da humanidade, né? Não foi se dando a opção de não movimentar, né? Foi dando caminho. Quanto mais a evolução, a humanidade evoluía, mais sedentária ela foi ficando, né? Sim. Então, hoje a gente nem fala sedentarismo mais, a gente fala comportamento sedentário, assim, porque realmente é um comportamento. A pessoa acostuma naquilo ali. Então, ela vai optar por opções de lazer, por exemplo, que sejam de baixo gasto calórico, né? Se você tem um tempo livre, a gente opta por baixo gasto de energia, né? E eu me incluo nisso aí. A vida é tão corrida e a gente coloca tantas coisas na nossa agenda para fazer. Então, quando tem um momento de lazer, você quer assistir um Netflix. Você quer deitar de lado e mexer só o dedo. Rolar só um vídeo. É o máximo Gasto calórico de movimentação. 1%. Tem gente que não tem nem mais dedo, né? Que é só Alexia, por favor. Isso, é verdade. E o pior, né? Tá? Eu sou hoje, né, professora de crianças de 4 até 8 anos. Então, antes eu falo assim, antigamente, quando eu comecei a lecionar, né, em 2011, a gente chamava as crianças para movimentar, todas Elas gritavam, prontamente, na hora. E hoje, passaram 14 anos só. Sim. E você sacode as crianças, vamos. Eu tenho uma vamos experiência brincar. com isso, dando aula para crianças, que eu acho bizarra, que é uma aluna, todo final da aula, eu colocava uma música pra gente dançar. E as crianças gostavam muito, nossa, alegria. E tinha uma criança que nunca ia, ela não gostava. E aí eu respeitava, mas um dia eu fui conversar com ela e falei, por que você não gosta de dançar? Ela falou, eu gosto de assistir as crianças dançando, eu não gosto de dançar. E aí eu fui trazendo isso, e aí ela me falou sobre o brincar, que ela não gostava de brincar de boneca, ela gostava de ver vídeos de crianças brincando de boneca no YouTube. Então é assim, você terceiriza até o brincar, que é a atividade básica da criança. Infelizmente hoje, eu acho que a gente tem um vício de comportamento da humanidade hoje, né? E cada era a gente tem os vícios de comportamento, que é o que a internet trouxe pra nós. Essa cultura do assistir. Assiste um vídeo disso, do vídeo daquilo, assiste a vida do outro através de uma rede social, assiste isso, assiste aquilo. E aí, enquanto isso, a gente tá ficando telespectador da vida e não participante dela. Sim. E aí, Ana, traz pra gente aqueles dados que você leu agora recente que comprovam que nós estamos cada vez abrindo mão de exercícios, né? É verdade. Eu li essa semana sobre isso. A OMS, né, fez uma pesquisa. Nós temos quase 200 países no mundo. Foi em torno de 157 participantes. Então, é uma expressão, né? Um resultado expressivo, né? Foram quase 5 milhões de pessoas. Esse estudo juntou várias faculdades de vários países, né? E o que eles trouxeram hoje? Que a população mundial está mais inativa. A OMS, ela tinha um sonho, né? Expectativa, que até 2030 fôssemos uns 15% de população inativa ou sedentária, com comportamento sedentário, né? Sim. Só que não, hoje já constatou que 31%, 1/3 da população, ela é inativa.
E é muito interessante que conversa muito com as academias, né, Sejane? Porque do pessoal que matricula, então, é menos da metade que realmente frequenta, né? Então, é um comportamento mesmo. E é muito interessante você falar desses dados estatísticos da OMS, porque vamos contrapor ele com aquilo que às vezes a gente vê nas redes sociais, Sejana. A gente também vê hoje, apesar desses dados, muita divulgação, propaganda, autopromoção daqueles que cultuam seu corpo. Sim, aí existe outro lado da moeda. Então tem o outro lado da moeda também. Que se perdeu, né? Que a gente fala assim, existem várias as pessoas, algumas pessoas vivem em realidade de senhores, né? Não tem pessoas que tem que o senhor é o dinheiro, que a gente sabe que isso existe. E existem pessoas que, no caso, o senhor é o corpo, cultuam o corpo, né? Aí já é um desequilíbrio, porque aí já vai exatamente para o outro lado do muro. As pessoas vivem disso, vivem nisso. A vaidade toma uma forma que princípios são perdidos. Então, realmente, é um desequilíbrio. O que eu falo, assim, o que a gente tem que buscar é um equilíbrio. A gente não está falando sobre, vamos comer menos, não vamos comer isso, não vamos... Não, tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter... Tem que ter uma entrada e uma saída com equilíbrio. Você come X, você se alimenta de uma forma X, ok, então gaste sobre isso, né? Mantenha seu corpo fora do sobrepeso, né? A gente fala sobre as pessoas que cultuam, mas também existe outro lado, que as pessoas deixam isso a mercê, a revelia. E assim, todo sobrepeso é uma desarmonia, né? Se você coloca no navio mais peso que o navio suporta, o que vai acontecer com ele? Ele vai afundar. E o corpo, a mesma coisa. Deus fez o nosso corpo harmonioso. Nós não estamos falando de que tem que ter X de gordura. Não, existe a nível médico, né? Um padrão. Porém, cada uma tem a sua beleza corporal. E nessa sua beleza corporal, você tem que ter um equilíbrio, né? Você precisa de entender que o corpo, ele vai envelhecendo assim, como a Ana falou, só que você pode amenizar o envelhecimento do corpo de maneiras saudáveis. A gente perde massa muscular, com a idade perde. Mas se você fizer uma atividade de musculação, você mantém. Vai criando o seu Você banquinho, vai né? suprindo, você vai criando forma, seu organismo, seu corpo vai fazendo novas fibras musculares e você não vai perder. Obviamente, entra alimentação, com certeza. É uma construção. Mas as pessoas têm que entender que não é uma questão de beleza. A beleza é necessária. Todo mundo quer ficar bonito, tá tudo certo. Isso, né? Desde dentro da normalidade. Desde que você não se perca por isso, tá tudo certo, né? A Bíblia fala que a mulher tem que ser formosa, ok. Só que a gente precisa entender que a gente precisa buscar esse equilíbrio para no andar da carruagem, no fritar dos ovos, você estar bem. Você envelhecer bem, você continuar com seu propósito dentro de você bem, né? Eu sempre gosto muito de colocar umas postagens nos meus stories sobre isso. E aí, gente, o que vocês estão fazendo hoje para o Espírito Santo, para a morada dele? A casinha dele tá como? A casinha dele tá dormindo. Adorei. A Adorei casinha essa dele frase. tá A casinha quieta, do Espírito tá com Santo. poeira. Vamos lá. O que vocês estão isso fazendo? aí. O que vocês estão dando de alimento para a morada do Espírito Santo? Estão honrando a Deus através disso? Ou não? Então, as pessoas precisam buscar. É exatamente isso. Amei essa frase, até porque eu amo essa frase da casinha, cada coisa no seu lugar. Nós vamos receber aqui em breve, a nossa querida Bárbara Volney, que é uma personal organizer. E ela tem essa frase dela, que é a frase rema, pra mim, de organização. Cada peça tem que ter sua casinha. Nossa, eu acho mais. Porque se não achar a casinha, a peça vai ficar flutuando na casa. Sim, Só que ela não concordo. flutua. Ela ocupa o espaço de outras. Óbvio. Né? Então a casinha é muito própria, é muito pedagógica pra gente entender. Essa casinha do Espírito Santo, que é esse corpo, ela evidencia os nossos desequilíbrios. Ela expõe isso. E aí é que a gente tem que voltar à meditação de entender que ela é tão espiritual quanto eu cuidar do meu espírito no meu devocional, quanto eu cuidar da minha alma, como a gente já falou aqui, né, nos nossos podcasts sobre alma. Se você ainda não assistiu, você vai lá assistir. Maravilhoso. Volte uma casa. Volte uma etapa, volte uma casinha.
Porque a gente precisa de limpar a nossa mente, a gente precisa de confessar os nossos pecados, a gente precisa de conversar com as amigas, a gente precisa de ir para uma terapia para ajustar os pensamentos no lugar devido deles. Então, o nosso corpo também precisa desse cuidado. Desse cuidado, desse olhar de Deus, de que Ele criou pra gente ser zeloso. Nós somos guardiãs desse corpo, né? Então, por vezes, nós vamos precisar de ir pra uma personal, né? E aqui eu quero entrar com o meu testemunho, né? Eu tenho uma coluna que me lembra todo dia que eu tenho ela. Então, desde que eu tive uma crise de coluna 4 ou 5 anos atrás, eu percebi que eu precisava de fortalecer minha musculatura. Sim. Mesmo tendo feito exercício ao longo da minha vida. Principalmente na área de dança. Mas a gente vai envelhecendo. Sim. E depois que a gente passa do 4.0 e tá quase chegando no 5.0, Ai, né, amiga? gente. As coisas vão exigindo mais ainda disciplina. Total. Então, eu percebi que o exercício, e aí Deus me deu a graça bendita, né? De ter a Ana, uma amiga, parceira nesse desafio, porque é uma disciplina. É uma disciplina que se você não tiver a motivação correta, você ou se abstém dela ou você exagera nela. Exatamente. E eu sempre falava isso, né? Eu falava assim, amiga, o exercício, a musculação é um remedinho. Só que se você tomar demais, vai intoxicar. Vai. E se tomar de menos, não vai nem fazer efeito. Não vai nem fazer efeito. Então, é isso, né? O equilíbrio, né, O Sejane? equilíbrio. Da gente encontrar ali, é uma linha muito fininha, Tênue. né? Mas a gente precisa caminhar nela. Porque com isso, você previne muitas doenças, né? Então, por exemplo, eu gosto de pensar na diabetes tipo 2, né? Que você adquire por falta de gasto energético, o sangue fica ali cheio de açúcar, né? Consequência de uma alimentação. Então, quantas doenças a gente pode prevenir movimentando, né? Sim. Fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Então, é interessante pensar assim, que a gente, tipo assim, se você está sedentário, com comportamento sedentário, Por favor. não pensa assim, nossa, eu tenho que sair do sedentarismo, Senhor. Na verdade, não, sabe? Você coloca assim um insight assim, eu tenho que voltar à minha Origem. natureza. Eu tenho A que voltar minha origem. na origem. O porque que Deus fez, É. né? A gente- E hoje a gente tem tanta diversidade de possibilidades, na verdade. A gente Muitas. tem jogos, a Muitas. gente tem, como é que se diz que tá tão em alta hoje? É o Corrida? Beach beach tênis. Obrigada, Gente, eu Ana. joguei beach tênis semana passada. Meu Deus. Gostou? É um cardio. É. Meu, Maravilhoso, gente, no outro né? dia eu fiquei assim, ó. Eu só não doida faço no porque eu não meu enxergo a corpo. bola. Nossa, eu amei. Então, eu também, eu sou louca pra fazer, nunca fiz, mas a gente tem tanta diversidade, né? Muitas. Tem os vôlei, tem basquete, tem peteca, tem natação, tem a musculação. Tem que calçar um Né? tênis e Então- dar uma volta no quarteirão. mas é igual- Exatamente. É igual a Ana falou pra você. A musculação é uma necessidade. Eu não tô fazendo aqui, não estou falando sobre as outras atividades, todas são importantes. Mas eu falo assim, qual que seria a necessidade? Faça musculação e faça o que você quiser depois. Entende? Porque a musculação, ela traz tudo aquilo que a gente falou aqui, que é o benefício muscular, o ósseo, trabalha a parte óssea, fortalece, porque a osteoporose, ela existe por quê? Porque você vai perdendo também massa óssea. E a musculação previne a osteoporose. A musculação traz o benefício muscular, a musculação segura a sua coluna da forma correta. Porque se você tem os músculos posteriores controlados, todos os músculos feitos e fortes de uma maneira coerente, correta, você vai. Tem dor de coluna? A gente tem dor na coluna? Temos, com o andar da carruagem, com o nosso. Eu que fiz atividade física a vida toda, também tenho. Só que vai amenizando, vai diminuindo, vai te dando mais qualidade de vida. Por isso que eu falo, a musculação é um remédio. Eu não gosto. Toma assim mesmo. Engole, com ou sem água. Eu acho importante Sabe, pensar nisso. Da disciplina, assim. Porque a gente falou de disciplina quando a gente falou da vida no espírito, de disciplinas espirituais. Mas, na verdade, quando a gente cultiva a disciplina na vida, no geral, eu sou uma pessoa adulta. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu preciso fazer. Isso também ensina a nossa alma quem manda. É verdade. Assim, Ana. ensina sobre o pecado, eu acho que se eu consigo, se eu tenho a força de vontade pra levantar de manhã e sem querer
ir na academia e fazer o que eu tenho que fazer, eu também consigo abrir minha Bíblia e ler a Bíblia. Eu também consigo encontrar com a pessoa que eu não quero encontrar. Eu consigo fazer a terapia, eu consigo... Então, assim, ter a disciplina como algo na vida que vai nos ajudando a fazer tudo que Deus nos chamou pra fazer. Que a nossa carne não quer, né? Então é aquela luta, se é o despertar do toque, se é tipo assim, é a carne ou é o espírito? Quem que eu vou obedecer aqui agora? Mas é perfeito como Deus nos criou e é assim. Eu acho lindo isso. Porque não é só porque faz bem pra saúde ou porque nos dá endorfina. Na verdade, tudo isso é porque o nosso Criador nos fez pra ser assim. Então, saiu da fábrica assim. E a gente não compra uma coisa super cara, chique, e rasga o manual de instrução, né? Exato. Então, é legal pensar que assim, nossa, se eu não quero ir, mas quando eu vou, eu saio feliz da vida, é porque Deus criou pra eu fazer isso, né? É maravilhoso isso. Isso aí a gente só tem com a disciplina e constância, né? Porque aí a pessoa fala assim, não, depois do Réveillon, principalmente. Né? Nossa, é básico. Vou Ano que vem, colocar dia vou começar o 1º. ano. Não, dia 2, porque dia 1º. Tá tudo fechado. E por que se perde, né? Então, as academias, por exemplo, ficam cheias lá no início do ano, só que não tem a constância, né? E como que a gente consegue ter essa constância? Eu pensando sobre isso, até para, né, refletindo e escrevendo o texto, me veio muito no coração, assim, o valor que você dá para aquilo, sabe? O real valor. E você só vai dar valor naquilo se aquilo você sentir essa endorfina, dopamina e os hormônios do bem-estar, você sentir menos ansiosa, você controlar, sabe, suas emoções ali. Aí você vai dar valor no exercício. Só que para você sentir na sua pele isso, você tem que ter constância e ficar firme ali, pra você ter Por os um benefícios, tempo, né? Isso nos ensina também que, assim, nada que tenha valor verdadeiro na vida é instantâneo. Então, assim, nada que é importante, que vai nos fazer bem de verdade, é uma coisa que vem assim, porque Deus não criou assim. Deus poderia ter criado o mundo com um estalo, mas ele criou em 7 dias um processo. E várias histórias na Bíblia vão mostrando um processo das coisas para que as estacas sejam firmadas mesmo. Então, assim, por que eu não posso só fazer uma oração e ficar trincada? Não dá, porque Deus quer me ensinar no processo. Aí é o processo natural, amigo. Espiritual é com Deus. Natural é você que faz. É isso aí. Aí o povo fala, nossa, minhas amigas falam, nossa, Como é que é mesmo, já? A casinha tem que A estar casinha que tá limpinha, arrumadinha, bem perfumada. pro espírito ficar pleno feliz. nela. Isso é muito real, gente. Eu tenho uma experiência que a Ana me acionou aqui à memória quando ela falou a palavra processo, né? Tive uma grande oportunidade no final do ano passado de viajar com a minha filha, Larissa, que todos Gente, não sei se vocês sabem, a filha dela vai casar. A gente tem que falar em todo episódio. Ai, meu E o Deus, coraçãozinho meu tá coração. Ela E tô aproveitando todas as oportunidades com ela, né? Então, ano passado ela foi trabalhar nos Estados Unidos e eu, mais que depressa, fui acompanhar, claro. Viagem mãe e filha, não posso perder essa oportunidade, né? E aí, enquanto ela trabalhava, eu fiquei na casa de uma amiga muito querida, a Meire, que mora na Flórida. E a Larissa estava trabalhando na Carolina do Norte, nessa primeira semana. E aí eu falei, bom, gente, eu amo conhecer o lugar que eu tô, sentir o ar que eu estou. Nada mais próprio do que eu pegar uma bicicleta pra fazer isso, né? Minha amiga até falou assim, a Meire, pode ficar com o meu carro aqui, ó, pra você ir aonde você quiser. Eu falei, carro não. Mas a sua bicicleta que tá lá na garagem que eu vi, eu quero. Boa escolha. Eu quero, porque eu quero movimentar meu corpo, eu quero sentir o vento desse lugar, eu quero conhecer o movimento desse lugar. E aí, tá bom. Ela mora numa avenida, e aí o Cleiser, marido dela, falou assim pra mim, Roberta, se você for para o oeste, você vai parar no pântano. A gente sabe que a Flórida é cheia de crocodilos, né, gente? E se você for para o leste, você vai terminar na praia. Eu falei, oba! Quero Tô praia. nessa. Eu falei, quantos quilômetros mais ou menos? Ele falou assim, mais ou menos de 11 a 12 quilômetros pra praia, pra ir. Eu falei, bom, eu nunca andei de bicicleta. Mas sempre tem a primeira vez, né, gente? Sim. Fomos lá. Por algum motivo, que eu não sei qual, talvez o GPS feminino seja um pouquinho mais complexo do que o GPS masculino, eu fui para o lado oeste. Para o pântano. Convicta que eu estava indo pra praia. Convicta.
E aí a pessoa saiu assim, desguarnecida também, né? Eu só com uma garrafinha de água, e aí rumei ele toda feliz, e pedalei. E aí eu pus o fone, um louvor, e aí eu agradeci a Deus de todo o coração. Gente, que privilégio. O quanto que o exercício, ele também, eu acho que ele vai liberando, né, gente? A serotonina, endorfina, todos os hormônios que tá ali, ocitocina paradinho. Gente, Deus é perfeito. Maravilhoso. O movimento, ele libera hormônios que te dão prazer, que te dão aquela sensação de alegria, de prazer mesmo, de contentamento. E falar que delícia esse dia. E quanto é bom curtir o dia e falar, Deus, que obrigado por esse dia de céu azul. Sim. Obrigada pelo privilégio que eu tô aqui, conhecendo esse povo. E aí fui pedalando, agradecendo. Lá pelas tantas. Ela parou de agradecer. Começou a se questionar. Não, O tempo fechou. veio uma iguana de tu na minha frente. Deste Senhor, tamanho. Não sei se é tá. iguana. Como é que chama aquele bicho? Nunca Era um tive. crocodilo em miniatura. E ele olhando pra mim com uma cara de espanto. Flórida. Tem uns bichos lá enormes. E eu pensei, Jesus amado, eu não tô indo pra praia. Eles estão vindo me receber aqui. E aí eu fiquei entre aquela, ele me ataca ou fico? E ele vem me atacar. Aí eu esperei um pouquinho e ele correu pro mato. Porque lá na foda, de tantos e tantos tempos, você tem os lagos artificiais, né? Ou naturais, não sei, mas são lagos. E aí esses bichos adoram água, né? Sim. E eu fui caminhando, pedalando. Eu falei, gente, eu já tô cansada, esse negócio não chega. E aí, enfim, resumo da ópera. Resolvi voltar. Desisti do meu destino. Voltei pra casa. Quando chegou a noite, o Cleise falou assim, Roberta, como é que foi o passeio de bicicleta? E a praia? Eu falei, a praia? Ela tá em algum lugar, menos aonde eu fui. Ele falou, pra onde que você foi? Eu falei, virei pra esquerda. Ele falou, Roberta, você quase chegou no pântano. Eu falei, meu Deus do céu, obrigado. Eu não quero ver crocodilos, eu quero chegar no meu destino. Sim. E com a orientação corrigida, tudo na vida a gente precisa de orientação, do alto. Porque às vezes você faz exercício, sem uma orientação, Pode dar tudo errado. pode dar tudo errado. Você não vai chegar no seu destino. É só uma analogia aqui tentando trazer para nossa meditação. E aí, quando eu entendi que para a direita, para o leste, era a praia, eu falei assim, eu vou levar dinheiro porque eu quero chegar e eu quero apreciar aquela paisagem. Eu quero degustar aquilo que Deus vai me levar a viver. E no caminho para a praia, eu passei por vários obstáculos. Eu quase desisti. Minha perna cansou. A minha mente começou a trabalhar se eu devia perseverar. Eu falei, gente, se alguém me atropelar aqui, eu tô sozinha, ninguém me conhece. E se eu cair dessa bicicleta? E comecei a colocar um monte de obstáculo na minha cabeça. E Deus começou a falar assim para mim, persevera, continua, não desiste. A palavra fala que nós vamos alcançar a promessa se a gente permanecer até o fim. A palavra fala, depois de haver desfeito tudo, permanecei firmes. Resistir. Então, nós temos que resistir. O obstáculo é tão espiritual, o nosso corpo em movimento, seja ele qual movimento, tanto o movimento de você ir orar com uma pessoa, quanto o movimento de você ir a um culto, quanto o movimento de estar numa reunião com amigas, quanto ao movimento de fazer um exercício, quanto ao movimento de ir ao terapeuta, tudo que vai ser cura de Deus para nós, tudo que é saúde do nosso Pai para nós vamos ter resistência. E nós precisamos de entender isso para perseverar e lutar contra isso. Então, as vozes vinham e eu falava, não vou desistir. Não vou desistir. Teve um percurso que estava em reforma, a calçada, e eu tinha que passar pela rua. E lógico que lá tem toda a ciclovia em todo o caminho, mas às vezes tem ciclovia de um lado, não tem do outro, então eu tinha que atravessar. Ou seja, dificuldades naturais do caminho. Sim. Mas quando eu cheguei no destino, eu fiquei tão encantada de chegar lá e falar, Deus, obrigada porque eu venci um obstáculo tão simples. Que às vezes alguém que tá ouvindo fala assim, mas isso aí eu faço com o pé nas costas. Mas quais são os outros obstáculos da sua vida que te fazem desistir? De perseverar até o fim. E o mais gratificante de tudo é que eu fiquei com medo, um dos medos era, Aninha, de não dar conta de voltar. Além do medo das minhas costas doerem, né? Mas lá, alonguei, fiz bonitinho o dever de casa. Mas Deus me renovou uma força de uma maneira tão sobrenatural, porque o exercício também vai te gerando energia. E eu voltei mais 12 quilômetros plena.
plena. E eu cheguei no final daquele dia e falei, Deus, eu quero ser assim na minha vida com tudo. Tem desafios que vão ser 10 quilômetros, tem desafio que vão ser 15, tem outros que vão ser 50. Sim. Mas o Senhor vai nos dar força a cada desafio. Tem uma palavra lá em Isaías que fala que o Senhor fala que Ele vai nos dar... Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sim. Eles subirão, eles correrão, eles caminharão e não se fatigarão. Eles subirão como as águias, eles correrão e eles caminharão. Então, é interessante essa palavra de Isaías trazer um conceito de 3 verbos de ação. Sim. Andar, correr e voar. Associado com o Senhor que nos renova as forças. Vai fortalecendo. Ou seja, a nossa força, ela é fortalecida Sim. na nossa caminhada. Não é a gente ficar no parado. movimento. É no né? movimento. Sim. Eu lembrei de um versículo aqui em 1 Coríntios 9, que eu quero ler, que é a necessidade da autodisciplina, o título. Diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Sim. Esmurro o meu corpo. É, Né? disciplina. Disciplina. Então, a gente falando sobre todas essas coisas, eu fico pensando também que existem outro lado, né? Que tem pessoas que a gente fala sobre alimento, o sobrepeso, o excesso, que traz um monte de doença como a diabetes, que é consequência do sobrepeso, mas também como o corpo precisa também de descanso, isso é muito necessário saber disso. Sim. Porque tem pessoas que vivem no 220, não sei nem que vezes quanto, e que não param para entender que o Deus fez o nosso corpo com uma carga necessária de sono, né? Então, muita gente negligencia esse sono, esse descanso. Tanto que Deus fez o mundo em 6 dias, né? Todo. No 7º dia ele descansou. Então, como Deus mostra que o descanso é necessário, e o corpo precisa também. Porque tem pessoas que negligenciam isso. O alimento também, em pouco. O excesso e o pouco. Né? Pessoas que não comem, não se alimentam bem também por excesso de vaidade, que aí vem um monte de doença atrás disso, que a gente sabe que existem as doenças psicossomáticas, que é a bulimia, a anorexia, me fugiu o nome. Então, é necessário a gente entender também, igual eu falei, sempre eu falo a palavra muito básica, é o equilíbrio do sono necessário, de você beber água, né, do exercício, do descanso e também o alívio do estresse, né, gente? Porque tudo isso vem para o nosso corpo. Todas essas coisas afetam a nossa saúde e geram as doenças. Deus faz todos os milagres que Ele quiser fazer na nossa vida. Mas a gente pode prevenir, ao invés de pedir uma cura, a gente pode prevenir para não se tornar doente. Existem muitas doenças que são causadas, a Ana sabe disso, por nossos hábitos. Por não fazer exercício, por não dormir, por não comer direito, por comer mal. Nossos produtos, nossas comidas estão super industrializadas. O que é mais fácil? Abrir um pacote de bolacha ou ir você lá fazer seu próprio alimento, fazer um pão com alguma coisa, né? Então, assim, a comodidade, a praticidade, tudo isso... A preguiça tirou o foco. Tirou o foco do que Deus nos deu. Um corpo em atividade. O corpo é atividade. Descanso e atividade. Quando você não tem descanso, você tem que estar em atividade. E a estatística de Deus é maravilhosa. É 6-1, né? Sim, 6-1. Exatamente isso. Então, aí você falou da preguiça. Gente, preguiça é procrastinar. Amanhã eu faço. Amanhã eu vou pra academia. Amanhã eu começo. Desculpas para não começar o que é necessário fazer. Cuidar da casinha do Espírito Santo. É simples assim. Eu ia falar que é até um princípio do treinamento, né? Quando a gente estuda os princípios de treinamento, um princípio é o descanso, é o repouso, né? É o repouso necessário. Pra gente conseguir fazer a sobrecarga, né? E na vida da gente, se a gente for fazer um paralelo aí, a gente não consegue ficar isento delas, né? Dos desafios, dos obstáculos. A gente veio no mundo
pra viver aqui é pauleira, É. né? Jesus já tinha falado, não vou tirar eles do mundo não, mas Sim. vou dar força, né? É E é aí. isso, a gente tá fortalecendo o corpo também pra quando vier as adversidades, a gente tá firme, né? Sim. Agora, tem uma coisa que eu fico pensando que acho que é muito importante falar, assim, para as mulheres que estão nos assistindo, né? Porque a gente tá nesse contexto de mulheres multitarefas, que vivem uma vida, assim, cheia de responsabilidades, um dia muito lotado. E às vezes, como a gente tem as redes sociais que nos fazem comparar muito, a gente vê aquela mulher que acorda às 5 da manhã, deu 6 horas, ela já correu meia maratona, ela já... Às vezes eu penso, nossa... Eu só tenho 3 dias na semana, 1 hora. Eu não vou nem tentar, porque eu não vou conseguir, com tudo que eu tenho, cuidando dos filhos, do trabalho, fazer. Então, o que eu queria ouvir de vocês, assim, que trabalham com isso um pouquinho é melhor que nada? Qual que é assim, de forma prática, sabe? A quantidade, o tipo de exercício, né? Você falou da musculação, Eu vou te responder. Você acredita que se você se exercitar todos os dias por apenas 18 minutos, você já vai ter uma resposta eficaz pro seu corpo? Sério? Sério? Gente, que esperança. Que De boa 18 notícia. minutos diários, em que você faça uma caminhada, qualquer atividade física, já é uma resposta pro seu corpo. Uhum. Então não tem desculpa de tempo. O que você prioriza? Qual que é a sua prioridade? Pensa. A prioridade, eu tenho tanto tempo aqui, eu fico na rede social, gente, isso é fato que você falou. Se você for olhar o que as pessoas gastam de tempo em redes sociais, dá pra ela ir e voltar 3 vezes no dia na Rouba o academia, tempo, pra ficar né? 1 hora pelo menos. Pelo menos Não é, mexer no Ana? celular caminhando, É. né? E é muito Não interessante é? falar sobre esse equilíbrio, porque, e sobre aquilo que a gente estava conversando, o valor que você dá sobre aquilo. Se você não se organizar na sua vida, nas suas 24 horas, Deus deu as 24 horas, né? A gente estava falando antes aqui. Sim. Deu, Bom, mais ou menos, deu, né? Você tem deu que as dormir mesmas também. 24 horas pra todo mundo. Pra todo mundo. Mas sobre o valor que a gente estava falando. Por exemplo, se você chegou muito cansado em casa e você tem um bolo te esperando, você tem a opção de deitar na sua cama e assistir sua série predileta, e você tem a opção de exercitar esses 18 bolo. minutos. Óbvio que é bolo. Depende muito do que, naquele momento, É o mais que é o mais importante, né? valioso pra você. Se você tiver É com a muita prioridade. fome, você não tá nem aí pra sua série. Você não tá nem aí pra nada, você quer comer. Mas, por exemplo, se você estiver muito cansado, muito esgotado, você vai querer Deitar. dar uma deitadinha antes, né? E, por exemplo, se você tem alguma prova pra fazer que vai exigir, ou uma corrida, alguma coisa, você vai querer fazer aquele pouquinho de exercício físico. Se você vai falar sobre exercício físico, você vai... Que seja... dar uma volta, caminhar. Uhum. Aquilo é valoroso pra você, né? Temos aqui a Ana, ela foi treinar. Gente, eu fui na academia hoje, depois de, sei lá, uma semana sem ir. Eu falei, como que eu vou gravar esse podcast hoje sem ter ido na academia uma semana, meu Deus. É muito sobre isso, sabe? O valor que você dá pra aquilo naquele momento. Sim. Então, pra não acontecer essa procrastinação, né? Ou você fala assim, dá todas as desculpas, eu não tenho tempo, eu não sei, né? Pra não exercitar, temos, né? Me inclua aí, temos que tentar organizar nosso dia pra descansar, pra alimentar direito, pra treinar, né? Pra você se organizar e ter seu lazer também, né? A gente não tá falando aqui que não precisa ter nada, é né? equilíbrio. É equilíbrio, né? E aí a gente Tudo volta- é equilíbrio. E a gente volta à origem também da nossa conversa, né? Valor percebido. É interessante, esse conceito é um conceito de administração, né? Uhum. O valor percebido. A gente paga pelo valor percebido. Por que tem gente que paga fortunas em carros e não andam? Eles são considerados como obras de arte. Porque é um valor percebido. Por que tem gente que gasta muito em roupa e come mal? Porque é o valor percebido. Por que tem gente que vai morar numa condição muito, muito limitada, mas quer viajar ao mundo? Valor percebido. E aí, a gente volta à nossa reflexão para trazer essa ajuda de resposta, para que a gente tenha esse equilíbrio com corpo, alma e espírito, porque às vezes a gente vai pensar assim na vida moderna, gente, mas é tanta casinha que a gente tem que
né, organizar, são tantas tarefas que a gente tem que fazer, né? A gente tem que cuidar do espírito, então a gente tem um tempo do nosso devocional. A nossa alma precisa de cuidados e aí, com isso, eu tenho que ter uma vida em comunidade. Melhor cura para a alma chama-se vida compartilhada. Sim. Onde o outro vai olhar nos seus olhos e vai falar assim, tem alguma coisa que precisa ser conversada hoje, né, minha irmã? Porque os olhos são a janela da alma. Então, o corpo também precisa de disciplina, como nós estamos falando aqui até agora. E às vezes, né, Ana, com tantas outras tarefas que uma mulher, que um ser humano tem, né? Mãe, trabalho, casa, marido, filhos, tem tantos pratos na nossa mão. Mas a gente busca o equilíbrio disso a partir da reflexão dessa fase que eu estou. Esse momento que eu estou, Senhor, qual que é o valor percebido dessa hora? Em primeiro lugar, é eu entender que em Deus Ele vai me revelar todas as coisas, né? E aí eu vou ser honesta com o Senhor e deixar com que a palavra revelada encontre lugar no meu coração. Para que eu busque ajuda daquilo que é necessário para mim, né? Então, assim, eu lembro que quando os meus 3 filhos eram pequenos, eu tinha pouco tempo para qualquer outra coisa que não fosse cuidar da casa deles. Todo o resto disso era muito pouco tempo, né? Mas a gente tem soluções para cada uma dessas fases. O que a gente não pode é se acomodar de que uma estação vire padrão para a próxima, que tem outras características. Até dando aqui um spoiler, a gente falou um pouquinho sobre isso no nosso próximo tema que virá, que é o tema... Não, no próximo tema que virá, não. No nosso tema corpo. Mas no próximo episódio. No próximo episódio que virá, que é a imagem que comunica, né? Sim. A gente deu um spoiler falando um pouquinho disso, do tanto que na minha vida, por vezes, a gente para num estágio e aí a gente não avança para o próximo. Então, hoje nós temos muitos recursos. Então, hoje a gente pode fazer uma caminhada em volta do quarteirão. Hoje a gente pode fazer... Hoje nós temos academias funcionando até 24 horas, não é verdade? Sim. Quando não funciona 24 horas, no mínimo elas vão até 10, 11 horas, meninas. Sim. Né? Então, é buscar, assim, ser sincero. Falar, Deus, hoje a minha condição é essa. Qual que é a minha medida para essa hora? Sim. Né? Eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que... Uma reflexão que a gente tem que fazer para encontrar essa resposta. Porque, às vezes, pegar a Sejana, que já é uma pessoa personal, a Ana, que é uma personal, que já estão com os filhos numa idade que eles... Já dá para deixar. Já dá né? para deixar. Então, elas trabalham com isso. Sim. Então, elas estão nesse movimento. Tem uma realidade. Né? E é muito interessante isso que você falou, amiga, porque o convite pra gente é movimentar... quase que não importa como. Se tá todo mundo, por exemplo, falando de corrida de rua, não significa que você tem que fazer corrida de rua, né? Porque parece... Agora eu tenho o beach tênis. Parece que todo mundo tá jogando. Ah, não. Eu tenho uma aposta, sabia? Eu acho que o próximo vai ser a natação. Tô vendo esse coisa chegando. E eu vou querer aderir, porque é gostoso. Né? Ainda mais em Goiânia, no Goiás. Então, aí teve várias modalidades, né? Crossfit, na época que foi lançado, né? Todo mundo lá. Vira então, moda, né? Não importa, né? E é interessante, assim, se a gente pensar em movimentar, já é um grande passo, né? Você deixar de, uma vez no dia, ao invés de pegar o seu elevador, quem mora em apartamento, e uma vez no dia subir escada... Verdade, excelente dica. Já é um movimento, sabe? Só, gente. Já é um ótimo começo, né? É isso mesmo. E eu acho que uma solução, assim, que a gente pode buscar para tentar conciliar todas essas coisas, às vezes é juntar o exercício físico com essa cura da alma, fazendo isso com alguém, né? Então, você ter uma amiga que você vai... Mora perto. Ela vai ser a pessoa que vai estar com você na caminhada, você vai caminhando e vai aconselhando. Nossa, é o combo perfeito. Aí é maravilhoso. E assim, juntar, falar, esse meu grupo aqui vai ser um grupo de discipulado, sei lá, mesa do Entre Amigas, a gente vai marcar todo sábado de manhã de jogar um beach tênis, fazer uma coisa, porque aí a gente também vai encontrando essas soluções, né? Tipo, nossa, eu preciso fazer tudo? Sim, mas a gente pode juntar as duas coisas, assim. E esse malhar ritmo. também, escutando louvor, é maravilhoso. Ai, eu amo, gente. O Guilherme sempre me zoa, porque ele vai lá, eu tô na esteira correndo. Aí ele pega meu fone e tá assim...
Me ama. Aí eu tiro, tá o maior funkzão na academia. Eu com meu louvor aqui de boa. É isso É aí. muito bom mesmo. Eu queria deixar, então, um pedido para as nossas convidadas de hoje, né, Ana? Para que elas pudessem deixar um recado, né? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Sim. O que seria, assim, seu recado de ouro do seu coração, né? Para cada uma. De ouro. Eu acho que um recadinho que tocou muito quando eu escutei essa frase é assim: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arranjar um tempo para cuidar da doença. Então, quando você pensa sobre isso, nem que seja um pouquinho, você diminui assim a preguiça de sair para movimentar, sabe? Sim. Então, vamos cuidar desse corpo que Deus nos deu, né? É um presente. Amém. Eu foco também muito nisso, igual que eu falei pra vocês, depois que eu cheguei na sala, eu falei, Espírito Santo, morar da casinha. Então eu sempre falo isso, cuida da casinha, cuida dessa casinha que Deus te deu com perfeição, sabe? Cada uma tem a sua perfeita harmonia, da forma que Ele te fez. Você é linda da forma que você é. Só harmonize isso. Cuida de cada detalhe, sabe? Harmonizando a alimentação, o sono, o descanso. Tudo isso em harmonia, a alma, o espírito. É um todo, é um combo. A Né? plenitude É de um Deus. combo. Então, se você tem 18 minutos, pega esses 18 minutos, faz uma caminhada, sobe dessa escada, sabe? Pega um peso, pega 2 garrafas. Eu falo, gente, não tem desculpa. Garrafa de água de 1 litro, enche a água, faz exercício com isso de agachamento em casa. Muitos vídeos, para quem adora a internet, mostrando como se movimentar em casa, vídeos práticos de casa. Então eu falo, não tem desculpa, entendeu? A gente precisa de arrumar um tempo, dar prioridade para esse templo do Espírito Santo, gente. É básico, você tem um propósito, Deus te fez. Quando você falou assim, porque nós temos Deus nos fez com os dias contados. Fez, eu acredito nisso, com certeza. Mas a gente pode antecipar. De acordo com o que você faz com o que Ele te deu. Você pode antecipar. Eu posso simplesmente acabar com a minha saúde. Não Vai tendo ficar hábitos vivo saudáveis. morto, né? Vivo morto. Então, com pessoas familiares que te amam, cuidando de você. Porque você não teve o cuidado com o seu corpo. Então, eu posso antecipar a minha ida, com certeza, dessa forma. Então, gente, simplesmente respeite, adore isso. O Senhor, Deus é o nosso Senhor. E Ele fez o seu corpo para que você cuidasse dele. Honre a Deus, cuidando do seu corpo de uma forma harmoniosa. Não tem desculpa. Sério, eu não vejo desculpa para isso. Eu acho que é uma questão de... Não é também de uma hora para outra. Então amanhã eu vou ser fitness. Não é. É um processo, mas queira fazer, queira começar. Comece aos poucos. Vá onde dá prazer. Quando você perceber, você tá com tanta ocitocina, serotonina, que você vai chegar ao ponto de falar assim, igual aconteceu comigo hoje. Eu não consegui ir na academia hoje. Eu fico mal. Por quê? Porque faz parte da sua faz vida. parte. Mas você... Eu falei, não é questão eu nasci assim, eu gosto disso. Realmente, eu sou realmente uma pessoa que... As minhas amigas falam, você tá fora da casinha. Nossa, você tá com 52 anos. Assim, eu falei, gente, deixa eu te falar. Deus não me ama mais, não. Deus não tem filhos preferidos. Ele te deu inteligência e capacidade para cuidar daquilo que é seu. É verdade. Ouvindo as meninas, eu só me lembrei de um versículo que eu queria também deixar como um versículo, né, no meu coração aqui para todas as nossas amigas que estão nos ouvindo e assistindo. A palavra fala pra gente amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, amar a gente é cuidar daquilo que Deus nos deu, né, de forma integral. E então, assim, cuidar de forma própria do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, né? Nós precisamos cuidar. Essa é a nossa parte, como se disse várias vezes, né? Essa intencionalidade, essa disciplina que a gente tem que ter para cuidar do corpo, para que ele revele Deus. Assim como a natureza que Deus criou é tão bela, é tão cheia de nuances, é tão cheia de cores, de formas, de movimento, né? As árvores balançando numa tempestade, aquilo é assustador e maravilhoso ao mesmo tempo, né?
Então, entra naquilo até que você falou, né, Ana? A gente ser fortalecido pra gente conseguir vergar na hora da dificuldade, mas levantar depois. Né? Então, assim, essa bondade de Deus em ter nos feito com um corpo onde ele habita, a gente tem que cuidar dele. Então, que Deus nos ajude, né? Sim. A cuidar dele com amor, por amor. Que a gente busque no Senhor essa força para cuidar daquilo que a gente não tem. Amém. Porque ele vai nos dar. Sim. E a vida de Jesus, a mensagem assim que fica no meu coração é que a vida de Jesus é o exemplo para nós em todas as coisas, até nas coisas que a gente pode pensar mais banais assim, Jesus nos ensina. Então, o descanso, o jejum, a vida compartilhada com os amigos. E se a gente lê os evangelhos, a gente vê o quanto Jesus esteve em movimento. Ele poderia ter pedido: quer ser curado? Vai lá na minha casa. Tu manda todo mundo pra minha casa que Ou eu fico ficar lá. sentado no monte, do sermão do monte o tempo todo, Isso. né? Mas não, ele ia até o amigo pra ressuscitar, ele ia até as pessoas, ele ia nos lugares que as pessoas precisavam ser curadas, ele se movimentava, procurava um lugar pra fazer um sermão. Então, assim, a vida de Jesus também é um exemplo pra nós nisso. Verdade. Tanto no movimento da atividade física, quanto no movimento que a gente vai ser fortalecido através da atividade física pra fazer, que é disso. Se Deus... A gente tem um exemplo maravilhoso na nossa igreja, que é o seu Paulinho, esposo da Isso. dona Raquel, que esteve aqui, que ele é esse homem mais velho, 78 anos. 78 anos, que está em todas as nossas viagens missionárias, carregando carros, fazendo coisas, e enfim, em movimento. Em movimento. Então é um exemplo pra gente. É verdade. Aluno do meu marido, licença. Olha, que chique. E se você ouviu esse podcast e se sentiu incentivada, nós temos 2 personagens pra te indicar, tá? Então fica essa dica aí. É verdade. Estamos ao dispor. Isso. E assim a gente encerra o nosso episódio. Meninas, muito obrigada. Nós que Foi agradecemos. maravilhoso Demais, amamos. receber Muito bom. vocês. E a gente se vê no próximo episódio do Jornada Entre Amigas. Se Deus quiser.